João 8:12. Nós vamos meditar nesse versículo hoje, naquilo que esse versículo nos ensina. E diz assim a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. E eu quero meditar com vocês no contexto em que Jesus disse essas palavras, o que essas palavras significavam para aquele povo naquela época e o que elas significam para a gente hoje. Quando aqui diz de novo, significa que mais uma vez Jesus estava ensinando ao povo. E lá em João 7, versículo 10, vou ler para você. Diz assim: mas depois que seus irmãos subiram para a festa dos tabernáculos aqui, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Os irmãos de Jesus que estavam agindo com incredulidade, sem acreditar no seu ministério, nas obras que eles estavam fazendo, tinham dito para que Jesus subisse à Judeia para ir à festa dos tabernáculos e aproveitasse esse momento para que Jesus se destacasse. Porque como que alguém tão poderoso, como que alguém que era o Cristo, o Messias, estava fazendo tantas coisas em oculto? Mas Jesus por algumas vezes disse: não é o meu tempo. E aí, no versículo 10 de João 7, a palavra fala que ele subiu em oculto para essa festa, sem que soubessem. E eu quero contextualizar para vocês o que era essa festa dos tabernáculos. E aí eu te convido para ir no livro de Levítico, capítulo 23, nós vamos ler dos versículos 33 ao 43. Levítico 23, do 33 ao 43. Nesse capítulo está sendo falado de algumas festas que foram instituídas ao povo de Deus. E nesse trecho que nós vamos ler, ele vai falar um pouco mais especificamente sobre a festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu próprio dia. Além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui nós vemos as orientações a respeito dessa festa dos tabernáculos, que era uma festa também associada à colheita das uvas e azeitonas. Como nós vimos aqui no texto, ela durava 7 dias, do dia 15 ao dia 21 de Tisri, que seria setembro a outubro. Essa era a festa mais popular das 3 principais festas que os judeus celebravam, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos.
E aqui nós vimos que durante esses 7 dias o povo habitava em tendas feitas de galhos leves, folhas. E aqui tanto fazia onde você morava, se você morava no campo ou se você morava na cidade. As pessoas que moravam na cidade, lá na laje, no teto das suas casas, deveriam armar as tendas feitas de palha, porque aquilo era uma lembrança do tempo de peregrinação que aquele povo teve no deserto. E uma lembrança do sustento que o Senhor trouxe àquele povo no período em que ele estava no deserto. Celebrar a festa dos tabernáculos era ter uma lembrança da fragilidade e da dependência daquele povo. E dentro dessa festa dos tabernáculos haviam 2 ritos que se destacavam. E um era o rito de tirar a água, que lá em João 7,37, só para contextualizar, né? Jesus, no último dia, o grande dia da festa, exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus declarou essas palavras justamente no contexto desse rito de tirar a água. E tinha um segundo rito que acontecia também nesse último dia da festa, que era o rito do acendimento das lâmpadas. E foi no contexto desse ritual que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E nesse período, eu quero que você vá lá para João 7,23, só para a gente contextualizar. O texto, Jesus estava ali sendo interrogado pelos judeus, que Jesus era uma pessoa que não fazia nada, que chamava confusão, né? E lá no versículo 23, Jesus está discutindo com aqueles homens, ele disse: e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem. Nesse contexto, havia uma crescente hostilidade da parte de alguns judeus contra Jesus, porque Jesus havia curado no sábado, Jesus estava quebrando a lei de Moisés, e aqui Jesus os confronta dizendo: quer dizer que vocês podem quebrar um sábado, circuncidando o homem para que a lei não seja quebrada, e eu não posso curar? E nesse contexto de hostilidade, é que Jesus continua, apesar desse contexto de incredulidade, de hostilidade, Jesus, ele continua o seu ministério de ensino. E nessa sessão aqui dos capítulos 7 e 8, Jesus, ele vai externar a sua defesa de identidade, a sua missão. Aqui Jesus estabelece uma espécie de justificativa do seu ministério. E ele ensina, não com qualquer autoridade, mas com a autoridade de Filho de Deus. E aí, ele declara essas palavras que nós lemos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse aqui era o segundo eu sou de Jesus. Lá em João 6, ele vai dizer que era o pão também. E é muito provável que Jesus tenha declarado essas palavras justamente ao entardecer desse último dia de festa, que eles acendiam algumas luzes para lembrar tanto a nuvem durante o dia, quanto a coluna de fogo que seguia o povo no deserto. Era mais ou menos assim a cerimônia. 4 lâmpadas grandes eram acendidas no átrio das mulheres, lá no templo. E havia uma grande celebração noturna. Lembre-se, tente visualizar que eles não tinham luzes como nós temos aqui. Tudo era iluminado por meio do fogo. Então, grandes lâmpadas eram acesas para iluminar de maneira muito grande aquele espaço. E as pessoas ficavam dançando, segurando tochas e cantando. Quero ler para vocês alguns comentários que detalham essa cerimônia. Ellen White descreve: no centro desse pátio, erguiam-se 2 altos pilares, sustentando suportes de lâmpadas de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendiam-se todas as lâmpadas que derramavam luz sobre Jerusalém. Essa cerimônia comemorava a coluna luminosa que guiara Israel no deserto. E era também considerada como apontando para a vinda do Messias. Por isso ele declarou: eu sou a luz do mundo. À noitinha, quando se acendiam as lâmpadas, o pátio apresentava uma cena de grande regozijo.
Homens de cabelos brancos, sacerdotes, príncipes do povo, uniam-se em festivas danças ao som de instrumentos e cantos dos levitas. Outro comentarista diz que a segunda cerimônia mais marcante da festa era justamente essa, onde acendiam candelabros de 7 braços, contendo no topo de cada braço vários litros de óleo e pavios feitos de vestes sacerdotais desgastadas, que iluminavam toda a área do templo. Estas cerimônias noturnas eram momentos de grande alegria e marcavam profundamente o espírito da festa. E agora eu quero que você atente para esse último comentário. Na noite do último grande dia da festa, o templo resplandecia numa grande iluminação na noite escura. Por isso, o costume da festa combinou os pensamentos da água vivificante e a luz na igreja. O templo iluminado representava uma proclamação figurada daquilo que Deus havia prometido por meio do profeta Isaías. Nós vamos já falar dessas promessas. E eles que estavam reunidos aqui alegremente para a festa, possuíam esse bem precioso, essas promessas que eles haviam recebido. Eles têm a luz clara no meio da noite que se estendia sobre os povos. Contudo, será que possuíam mesmo essa luz? De novo, Jesus dirige de forma inaudita o olhar para si próprio, reivindicando ser aquele que verdadeiramente concede luz a Israel. Um Israel que pensava possuir a luz. Então nós vimos que essa cerimônia ela apontava para o Messias. E embora iluminados por muitas tochas, o povo não enxergava o Cristo, o Messias que estava no meio deles. Nós podemos entender que esse era um povo que estava vivendo enganado, obscurecido e em trevas, porque não havia enxergado a luz, a grande luz que estava no meio deles. Isso me fez refletir quantos de nós não estamos dessa maneira, carregando tochas acesas, caminhando, porém, na escuridão, caminhando por caminhos que são tortuosos e que já não levam para Jesus. Quantos de nós vivemos apenas na lembrança de promessas que já se cumpriram, esperando que elas ainda venham se cumprir, cantando: o melhor de Deus ainda está por vir, quando o melhor já veio. E aí, para que nós possamos contextualizar essas promessas, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Todo mundo entendeu o contexto da festa, amém? Isaías, capítulo 9, versículo 1. O profeta disse: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Essa profecia que nós lemos, ela é aplicada no Novo Testamento como honra à Galileia por conta da primeira vinda de Jesus. E aí eu quero que você venha comigo para Mateus 4. Quando essa profecia ela é repetida. Mateus 4, versículo 12. Mateus capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A verdade é que a chegada de Jesus tirou esse povo de uma região de morte e trevas. E esse povo, eles não viram qualquer luz, mas uma grande luz. A grande luz.
Jesus era e é o fim do sofrimento de um povo que pereceu sobre a invasão de um inimigo e para nós. O problema é que eles ainda não tinham percebido que essa promessa já havia se cumprido. Esse povo não deveria esperar mais pelo início do cumprimento dessa promessa, mas para o seu fim, porque essa promessa ela se cumpre na segunda vinda de Cristo. Continua comigo lá em Isaías, capítulo 60, é a segunda promessa a qual esse povo estava se apegando. Isaías, capítulo 60, nós vamos ler os versículos 1 e o versículo 19. O versículo 1 de Isaías 60 diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Versículo 19: Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplandecer a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Essa promessa sobre Israel diz que, em comparação a outras nações do mundo, Israel estaria em luz. Isso aqui tem uma questão apocalíptica que aponta ali para o milênio, sobre a qual eu não irei falar, em nome de Jesus. Mas aqui, nós podemos dizer que nós vivemos sob essa promessa. De que, embora nós enfrentemos períodos de aparente escuridão, porque aqueles que caminham com Jesus nunca estarão em total escuridão, chegará o tempo em que nem o sol será mais necessário, porque o Senhor será a nossa luz para sempre. E para não ficar nas minhas palavras, e para Thaís ficar feliz, Apocalipse 21, versículo 23 e 24. Vamos dar um spoiler do nosso futuro. Apocalipse 21, versículo 23 diz: A cidade não precisa nem de sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Não tem serventia, não haverá serventia para sol nem lua, porque Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, será para sempre a nossa lâmpada, e nós não andaremos mais em escuridão. Essa é a promessa para o povo de Deus. E lá em Salmo 119, versículo 5 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós nos apegamos àquilo que sai da boca do Cordeiro, que é e será para sempre a nossa lâmpada. Aqueles que caminham apegados a essa palavra, que é a palavra de Deus, não andam obscurecidos. A palavra de Deus é lâmpada. Viver para sempre em segurança e sob a luz de Cristo, porém, requer de nós comprometimento e responsabilidade. No versículo que nós lemos, de João 8,12, Jesus não declara apenas: eu sou a luz do mundo, mas ele diz: quem me segue. Existe um pré-requisito para nós não andarmos obscurecidos em trevas. Nós temos que segui-lo, nos comprometermos com a mensagem do Evangelho. Vamos para Lucas 9, 23. Se eu fizesse uma tatuagem, Janiel, ia ser Lucas 9, 23. Deus me livre, aleluia. Vou fazer de canetinha. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção nos passos. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me.
Ter a luz da vida requer de nós comprometimento com uma vida de santidade. Muitas das vezes, quando a palavra luz aqui refere-se a Jesus, fala-se disso, de pureza e de santidade. Negue-se. Eu tenho de estar disposto a renunciar, a desapegar do velho eu, das velhas obras, das práticas pecaminosas do pecado. E aí ontem à noite, quando eu estava desesperadamente escrevendo isso aqui, a Thaís postou uma coisa que eu salvei, tem tudo a ver com isso. Thaís, você está no meu esboço. Uma moça chamada Larissa, não sei quem ela é, psicóloga, aleluia. Ela diz assim: não é cristianismo se você nunca perde nada. Por isso, C.S. Lewis disse que se você procura por uma religião confortável, ele não lhe recomenda o cristianismo. Não é cristianismo se você pensa poder ter duas vidas, uma de pecado e uma de piedade. Você necessariamente perderá uma ao escolher a outra. Não é cristianismo se você não se prejudica às vezes por não trapacear como os outros. Não é cristianismo se você sempre pensa em ser o beneficiado, não importa o custo. Ser cristão está fundamentado em negar aquilo que te beneficia, se vai contra os valores de Deus. Muitas vezes é também negar o seu jeito quando ele vai contra a vontade de Deus. Não é cristianismo se toda vez que o calo aperta, que as pessoas te pressionam, que você está diante de levar uma vida honesta ou não, sua primeira atitude é negar os valores de Deus para não ser prejudicado. Ser cristão implica em perder reputação, dinheiro, tempo, status e a própria vida. Se tudo o que você quer na vida é ganhar, assim como C.S. Lewis, eu não te recomendo o cristianismo. Mas se você entende que tudo bem perder algumas coisas nessa vida para herdar uma muito superior, pode vir, porque há uma multidão de gente seguindo o caminho da porta estreita, mesmo que o caminho seja cheio de espinhos e obstáculos, para descansar na vida eterna. Negue-se a si mesmo. Isso é cristianismo. Jesus diz: tome a sua cruz. Já preguei sobre isso uma vez e eu quero vos lembrar. A sua cruz. Algumas vezes. A sua cruz não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho abençoado, não é o seu patrão. A sua cruz não é isso. A cruz, na verdade, é um estilo de vida de obediência, na qual a vontade de Deus está acima do meu próprio conforto. Tomar a sua cruz é dispor-se à humilhação da maldição da cruz, em favor do Evangelho. Porque eu não vou me humilhar se o meu Deus se humilhou primeiro em meu favor. Tome a sua cruz e aí sim, siga-o, imite-o, compartilhe com ele das suas alegrias, mas também dos seus sofrimentos. Existe um preço. E existe algo também que você deve se lembrar quando seguir a Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Esse é um lembrete para aqueles que decidiram negar-se, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus.
Não se pode olhar para trás. Não dá para seguir a Jesus olhando para trás. Quando os agricultores manejavam o arado, seguravam aquele negócio para fazer os sulcos, os buracos na terra, se eles caminhassem assim, ia ficar tudo torto. Aquele que tenta caminhar com Jesus olhando para trás não trilha o caminho certo, não trilha o caminho da verdade. Então, meu irmão, se você tomou a sua cruz, siga olhando para frente. Eu prossigo para o alvo, olhando para o prêmio da excelente vocação em Cristo Jesus. Olhe para frente. Deixa os problemas para trás, em nome de Jesus. Olha para frente. Desapega, né? Desapega, OLX. Desapega do velho homem, do velho eu, dos pecados. Olha para frente, trilha um caminho de semeadura correta. Despeja as sementes que o Senhor confiou na tua mão. Porque isso é muito pesado. Aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Vamos comigo para João, capítulo 1. Bem muita Bíblia. João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Quê? João, no capítulo 1, versículos 4 e 5, quando ele estava falando do nosso lindo Jesus, ele disse: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não resplandecem sobre a luz, não prevalecem sobre a luz. Vida e luz, de acordo com a palavra, são qualidades do verbo, do Cristo, mas que podem ser compartilhadas com quem corresponde ao Evangelho. Sabe quem foi que disse isso? Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. Capítulo 5, versículos 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vós sois a luz do mundo. Nós não fomos feitos para vivermos apagados, nem escondidos, mas para brilharmos. Sabe como é que a gente brilha? Testemunhando e vivendo uma vida que glorifique a Deus. Brilhar é revelar o Evangelho. E não se brilha escondido, brilha-se diante dos homens. Isso que a palavra de Deus diz. Porque nele, lá em 1 João 1,5 diz que nele não há trevas. Aquele que segue a Cristo não pode ter o coração dividido, mas deve viver uma vida santa e pura. E eu estava tão empolgada que eu nem percebi que eu estava quase terminando, aleluia. Nós não podemos ter um coração dividido. Não dá para viver uma parte no escuro, uma parte na luz. Isso é penumbra, isso é sombra. Os filhos de Deus não vivem na sombra. Nós vivemos na luz. E como nós já lemos em Mateus 4,16, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós fazíamos parte desse povo. O povo que vivia em trevas, condenados a viver eternamente separados de Deus. Mas a palavra nos diz que nós fomos resgatados da escuridão. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tirou das trevas para a luz,
Nós vivemos agora remidos, redimidos. O Senhor nos redimiu, Ele nos libertou. Ele nos tirou desse estado de morte para um estado de vida e vida eterna. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, e Ele é a luz da vida. A vida dos homens está em Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. E como disse em Apocalipse, não vai ter um que não trará diante dele honra e glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu quero estar do lado daqueles que se prostraram porque o conheceram e o adoraram. Do lado daqueles para os quais ele disse: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o descanso eterno. Você crê nisso? Então pare de andar no escuro em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé para a gente orar.